disse que não tá conseguindo entrar. Quem? A Ludmilla. Ludmilla? O que está acontecendo? Acho que a internet dela, onde ela tá morando, é bem ruim a internet, uma hora dessa. Ah, com certeza deve ter bastante acesso ao mesmo tempo, né? É. Mas, enfim, eu estou gravando já a aula. A partir de agora já começou a ser gravada e depois ela consegue assistir, caso ela não consiga entrar, tá bom? O interessante é que agora aqui no Teams eu consigo tirar a lista de participantes, tá? Então eu consigo lançar chamada agora, lançar presença. Bem legal. Consigo emitir aqui a lista de todos os presentes. Inclusive o horário que entrou e tudo mais. É bem interessante a ferramenta. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje. Já vou iniciar com alguns recados, com algumas informações, né? Então vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de gestão do agronegócio. Nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 26/8. Nossa primeira, né, a primeira aula do semestre. Espero que estejam todos bem, que todos estejam saudáveis, né, estejam todos tranquilos. Para a maioria aqui é o último semestre da faculdade, né? Então, o semestre aí mais cansativo, digamos assim, que vocês já estão completamente exaustos, né? Exaustos, mas foco que logo logo está finalizando e vocês já vão receber o canudo aí. Espero que até lá, né, a gente consiga fazer uma cerimônia de colação de grau mesmo, bem interessante, bem legal, para que a gente curta bastante esse momento de vocês, beleza? Pessoal, algumas informações. Não sei se todos estavam, não, acho que não, a turma de ontem era outra do agronegócio, mas vale ressaltar, vale ainda confirmar algumas informações que já foi tratada nos nossos e-mails. Então, assim como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com os e-mails, então na segunda-feira eu envio algumas informações para vocês, pertinentes ao desenvolvimento das atividades, alguns manuais, algumas informações relativas ao desafio nota máxima, principalmente, né? Então, vale a pena reforçar novamente quanto ao desafio nota máxima. Ele inicia agora dia 31, tá, pessoal? Ele ainda não começou, mas começa agora dia 31. Já começa com intensivo de questões para poder melhorar e alavancar aí as pontuações de vocês. Já peço que, assim que possível, vocês já entrem na plataforma e verifiquem se o acesso já está, né, ativo, se o acesso já está ok, para que a gente não perca, para que vocês, aliás, não percam tempo depois com relação ao acesso ao desafio nota máxima, tá? Então é interessante já vocês fazerem essa verificação lá no sistema. Outro ponto interessante, pessoal, é que a companhia, né, a faculdade, ela criou o usuário e senha para vocês também para acesso ao Teams. Então, eu mandei no e-mail para vocês a informação de que vocês podem fazer o download do Teams, tanto no computador quanto no dispositivo mobile, né, tanto o iOS quanto o Android. E o usuário e senha que vocês vão conseguir acessar é o mesmo do portal, tá? Então, a promessa é de que quando, pelo menos, nós professores vamos ter outro usuário e senha, tá? Diferente desse aqui que nós estamos usando, que esse é do nosso e-mail corporativo, que nós usamos como comunicação entre os funcionários, mas foi criado um login específico para professor. E linkado a esse professor, ligado a ele, estão as turmas que ele dá aula. Então, por exemplo, eu acessei hoje, já está funcionando, né? Eu só não quis falar isso, mandar para vocês entrarem com o usuário sempre, porque eu não sei se o de aluno já está ok. Mas o meu de professor já funciona, já tenho essa disciplina lá, já tenho vocês, inclusive, lá cadastrados, é bem interessante. Então, vocês não vão, eu não vou precisar mais mandar link para vocês e nem vocês terem que acessar como convidados. Então, vocês vão, às 19 horas, entrar no Teams com usuário e senha. Inclusive, no portal de vocês vai ser criada uma agenda, né, de aulas. Então, vocês vão ter um link direto para o Teams, diretamente lá do portal de vocês. Então, vai acessar automaticamente. E vai facilitar bastante, né, aí a comunicação, que daí vai ter o controle de presença, vai ter a possibilidade de fazer vocês vão ter algumas ferramentas, né, que convidado não tem, somente pessoas pessoas que são usuários com usuário sem, acesso com usuário sem, melhor dizendo. Então, essa ferramenta aí já vai entrar, já está entrando em vigor, né? Era para ter, segunda-feira, já ter estreado, só que houve alguns conflitos com relação, por exemplo, nós temos duas unidades aqui, né? Duas faculdades,
Então, tem, por exemplo, a disciplina de hoje ela é só do agronegócio, então é mais tranquilo, mas eu tenho disciplinas que têm alunos do agronegócio, da contábeis, da administração, da agronomia, que estão juntos. Então, não foi possível, eles estavam ajustando isso. E eu creio que até o fim da semana já esteja tudo regular, tá? Eu já testei hoje, funcionou bem tranquilamente. Eu acessei aqui pelo celular o outro usuário e já tinham vocês lá cadastrados todos como os meus alunos, tá? Bem interessante, eu gostei bastante. Vai facilitar essa nossa correria de ter que mandar link, gerar link, enfim, né? Aguardar. Hoje demorou um pouquinho, tive uma professora que chegou tarde do trabalho, até que ela conseguiu se organizar quanto ao link, demorou uns minutos para mandar. Enfim, para que a gente não tenha mais esse tipo de situação, beleza? Então, vai ser muito mais fácil esse acesso, são as ferramentas que estão aí a nosso dispor para que a nossa aula transcorra de maneira bem tranquila. Com relação, pessoal, ao retorno presencial, nós estamos prontos, né? A faculdade já fez a aquisição aí dos equipamentos, né, necessários, né, com todo o sistema, aparato de segurança biológica para nós professores e funcionários da faculdade, as medidas, né, de distanciamento também dentro das salas, inclusive. Entretanto, nós aguardamos aí um decreto municipal autorizando o retorno às aulas, né, que nós ainda não temos essa autorização. Então, não depende mais da faculdade, não depende mais de nós, depende agora exclusivamente do município, né. E pelo jeito parece que nós nem prefeitos temos mais, né, pelo que eu andei ouvindo aí nos bastidores. Então, não sei como vai ficar essa situação. Outro ponto importante também, se tratando disso, é com relação às aulas práticas, né? Alguns de vocês ainda estão com algumas disciplinas do semestre passado, com o status cursando, porque não conseguiu fazer prática ainda. O status da disciplina só vai mudar para aprovado ou reprovado, né? Porque daí depende de como foi suas notas e como é que vai ser a sua avaliação da prática, a partir do momento que nós pudermos fazer a prática, tá, gente? Então, se eu não estiver enganado, são só duas disciplinas, agrometeorologia e irrigação e drenagem, né? É o professor Paulo e a professora Elisângela, se eu não estiver enganado, que são os professores dessas disciplinas, não foram professores dessas disciplinas no semestre passado. Com o retorno das aulas presenciais, né, com o decreto municipal autorizando esse retorno, aí vai ser agendado essas aulas práticas, né, dessas disciplinas. Essas aulas, uma vez realizadas, vai ser liberado as disciplinas aí com status, né, vai sair de cursando para aprovado ou reprovado, dependendo da situação. Tranquilo? Então, professor, mas eu estou no último semestre, eu preciso formar, só preciso disso aí, né? Quem era aluno, por exemplo, do semestre passado, que era do sexto e precisava só dessa disciplina, infelizmente tem que aguardar, né? Porque não dá para formar sem concluir as disciplinas, né? E como não foi aplicado as práticas, aí vai ter que fazer esse processo, né? Vai ter que aguardar que esse processo aconteça, dependendo aí do município, para fazer essa liberação. Tranquilo? Para esse semestre, as disciplinas que têm prática, perdão, as disciplinas que têm prática também vão acontecer da mesma forma. Assim que houver a liberação, né, nós vamos aí realizar essas práticas e vocês vão ter a possibilidade de concluir as disciplinas, espero eu, ainda esse ano, ainda esse semestre, para que não haja mais prorrogações. Tranquilo? Com relação ao ajuste de horário, pessoal, já foi liberado, né? Então, assim, vocês já estão podendo fazer os ajustes. Lembrando, né, que é interessante ter realizado a rematrícula primeiro, para depois fazer o ajuste de horário, tá? Sem a rematrícula não é possível, o sistema ele acaba bloqueando. Então, é interessante fazer esses ajustes. Como que está funcionando esse atendimento, pessoal? Vocês, primeira coisa, ontem eu pedi para outra turma, para quem não tem o meu contato do WhatsApp Business, né, que é o WhatsApp que eu criei para enviar as informações para vocês, é interessante que vocês tenham ele agendado e mande um alô lá para mim, um oi, um boa tarde, um joinha, um soquinho, enfim, para que o número de vocês fique registrado lá no meu business, né, no número business. Por quê? Porque eu tenho uma lista de transmissão lá no WhatsApp Business que eu envio para vocês todas as informações. Assim que eu envio o e-mail,
eu envio na sequência a informação lá no business com relação às atividades, com relação ao manual, com relação a qualquer informação que eu preciso passar para vocês, eu já encaminho por lá. Ah, professor, você atende por lá? Então, gente, o atendimento é muito complicado de eu fazer pelo WhatsApp, porque são diversos alunos. Vocês sabem da minha demanda, sabem como funciona, tá? Então, eu criei, junto com o professor Paulo, uma planilha de atendimento, né, um formulário online de atendimento nosso. Então, vocês se lembram que quando nós entramos no período de afastamento, nós criamos um formulário de atendimento que tinha diversos cursos da faculdade, né, todos os cursos, aliás, vocês tinham que separar ali, enfim, colocar, mandar a solicitação. Professor Paulo e eu, como trabalhamos em conjunto, nós acabamos criando um atendimento, né, um formulário exclusivo dos nossos cursos. Então, facilita a nossa comunicação, tá? Então, quando você precisa de um atendimento, precisa falar com a gente, ou na secretaria, ou no financeiro, alguma coisa nesse sentido, é só mandar esse atendimento lá na planilha, certo? É só clicar lá no link do atendimento, colocar o nome, os dados de vocês, e esse atendimento ele chega até nós, né? Nós somos os responsáveis por filtrar essa informação. Então, se é secretaria, a gente manda para a secretaria, se é financeiro, a gente manda para o financeiro, se é de atendimento da coordenação de curso, nós também já respondemos isso no e-mail, tá? Então, quais são os dias que nós fazemos os atendimentos? Segunda, terça-feira e quarta-feira, tá? Aí os atendimentos de quarta à tarde e à noite, quinta, sexta, sábado e domingo, somente na segunda-feira que nós vamos realizar esse atendimento. Então, assim, tem funcionado super bem, tá super tranquilo. Nós criamos a planilha há 2 semanas, já tem quase 200 atendimentos realizados por lá. Nós estamos encaminhando, geralmente, quando é um atendimento de secretaria, de SAA, que não é da nossa demanda, que não é do coordenador do curso, resolver, nós já enviamos para o responsável com cópia para o e-mail de vocês e vocês conseguem acompanhar essa solicitação. Então, como que funciona isso, professor? Como é que eu tenho acesso a essa planilha? Como é que eu tenho acesso a esse formulário de atendimento? Então, pessoal, olha só. Primeira coisa, vocês podem mandar para mim, primeira coisa é salvar, né? Salvar o meu contato do WhatsApp Business, tá? Então anotem aí, é o 65 9362 5502. Vou deixar inclusive aqui no bate-papo, tá? 65 9362 5502. Salvem esse contato, coordenador Márcio, e mandem um alô, um joinha, um soquinho, um oi, porque daí a mensagem chega para mim, ele já está configurado para mandar uma mensagem automática. Quando você manda alguma coisa, já sobe a mensagem automática do atendimento e junto a ele o link desse formulário de solicitação de atendimento, tá? Então lá vocês conseguem resolver toda a vida de vocês. Então, precisa fazer um aproveitamento, precisa incluir ou excluir uma disciplina que está errada ou tem uma dúvida. A confirmação de horário ela é feita pelo próprio aluno, né? Mas a gente tem alguns casos específicos, por exemplo, a disciplina, professor, já cursei essa disciplina, está aparecendo. Aí a gente consegue dar uma olhada, é financeiro, é boleto, é acadêmico mesmo, a questão de portal que não está dando certo, a questão de disciplina que está errada no portal, enfim. Toda a parte de atendimento vai ser feita por lá, tá? Inclusive, quando nós voltarmos ao presencial também, essa planilha vai permanecer ativa, pelo menos para nós dois, né, nossos cursos, né, que vai da administração, contábeis, agronegócio, agronomia e o EAD, nós vamos manter essa mesma planilha, vamos manter esse atendimento por lá, porque muitas vezes o aluno ele não mora aqui, muitas vezes o aluno está em horário de expediente, está trabalhando, ele não consegue sair lá do trabalho dele para ir na faculdade resolver, então a gente vai manter essa planilha mesmo depois do retorno presencial para facilitar essa nossa vida, tá? E para a lista de transmissão, se você não tem recebido os meus comunicados, o último que eu mandei foi agora há pouco, inclusive os links das aulas de hoje, né? Quem não está recebendo, manda um alô lá, que daí eu já direciono vocês para a lista de transmissão, beleza? Jonas, pode falar. Jonas, tá com a mão levantada aí, pode falar. Professor, não tira uma dúvida aí. Em
questão daquelas horas complementares. Mesmo se Ô, Jonas, faz a gentileza, fala um pouquinho mais alto ou aproxima um pouquinho do microfone, porque tá muito baixinho aqui. Eu tô no último volume e não tô conseguindo te ouvir. ouvir agora? Ouço. Não, sobre aquelas horas complementares. Mesmo se eu não entregar ela, não consigo colar grau? Horas complementares. Bem, bom, boa pergunta. Horas complementares são as ACOs que nós chamamos, né? Se não entregar a quantidade necessária de ACOs, né, de horas complementares ou horas extracurriculares, não é possível colar grau, tá, pessoal? Mesmo que tenha ali a aprovação em todas as disciplinas. A ACO, hora extracurricular, é obrigatória, tá bom? Então, precisa, sim, fazer a entrega desses certificados. Cursos online, cursos presenciais, enfim, palestras, tudo que vocês tiverem, tá bom? Inclusive, no Senar, tem alguns cursinhos online lá que são muito interessantes, de 30, 40 horas, gratuitos, inclusive, que é de 30 dias, então não deixem para a última hora, não deixem lá para última semana de aula, porque muitas vezes não dá tempo de gerar o certificado. E onde vocês enviam os certificados, pessoal? Lá no próprio portal, tá? Então, lá em serviço da secretaria lá, tem envio de documentos. No envio de documentos tem lá um envio de horas extracurriculares, é só anexar e enviar lá, beleza? Ok? Então, pessoal, vamos iniciar aqui, beleza? Nós temos um conteúdo... ainda estou passando essas informações aqui e conversando com vocês um pouquinho a respeito dessas dúvidas, já para a gente sanar, para a gente já ter um norte, né? Para que vocês tenham um norte das informações, tá bom? Então, nós temos aqui agora 13 pessoas, o Jonas, o Alberto, o Gelson, a Stephanie, João Henrique, Juliana, Ludmila, Marcela. Ô, Marcela, tudo bem? O Miller, quanto tempo? Miller, o Anderson, Wesley e o William. William Malaquias, ok? Estão presentes na nossa aula. Lista de presença já foi gerada, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vou apresentar o slide para vocês aqui. Vocês me confirmem, por gentileza, no momento que estiverem visualizando, que nós damos o pontapé inicial à nossa disciplina. Ok? Estão visualizando? Sim. Muito bem, pessoal. Ok, obrigado. Vamos lá, então. Nossa disciplina, moçada, para esse semestre, uma disciplina bem interessante, bem legal de se trabalhar. Nós vamos ver muitas coisas importantes e interessantes a respeito do agronegócio. É a disciplina de gestão do agronegócio. Então, nós vamos gerir, né? Nós vamos aprender, na verdade, a gerir toda essa cadeia produtiva que alimenta o mundo, ok? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui. Acredito que todos me conhecem, mas vale a pena, né? Vale ressaltar. Sou o professor Márcio. Esse é o meu e-mail, tá bom? marcio.rison@croton.com.br. Sou bacharel em Ciências Contábeis, contador, tá? Sou formado na Unic, em 2015. Tenho especialização que é voltada para o business, é um MBA em Gestão Empresarial e Planejamento Tributário pela UCAM do Rio de Janeiro, em 2018. Sou graduando do curso de bacharelado em agronomia, então faço o curso de agronomia, estou no curso de agronomia aí pela faculdade mesmo. Iniciei em 2019, tem previsão de formar em 2023, né? A gente fala previsão porque tem algumas agrometeorologias da vida, irrigação e drenagem, que às vezes não deixa, não permite. E tem uma nova agora, uma nova atividade aí, um novo desafio. Agora eu sou mestrando do programa de mestrado da Uniderp, lá de Campo Grande, que é em produção e gestão e produção agroindustrial, que eu iniciei esse ano, tá? E tenho previsão de finalizar ele em 2022, ok? E dentro do programa de mestrado vou trabalhar sobre a pecuária propriamente dita, tá? Sobre sistemas de produção agropecuária. Beleza? Então, quem aí tiver interesse em nos ajudar, quiser complementar e acompanhar esse projeto, estão convidados a nos prestigiar e darmos andamento a isso, ok? Quem tiver uma propriedade rural e quiser abrir para o professor fazer a pesquisa também é interessante, beleza? Moçada, diante da nossa disciplina, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês sabem o que é o agronegócio? Vocês sabem o que vocês estão se propondo a gerir, a gerenciar
mais ou menos daqui a um ano, né, que vocês vão sair da faculdade. Então, eu gostaria que vocês me respondessem. Você sabe o que é o agronegócio? O que é o agronegócio, pessoal? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que nós temos a pontuação de participação, né? Então, é sempre importante. Quem gostaria de comentar primeiro aí conosco? Pode pensar um pouquinho, dou um tempinho para vocês, tá? O que é o agronegócio? O agronegócio, na verdade, é a cadeia produtiva agropecuária e comercialização, né? Então, se não tivesse o agronegócio, seria bem difícil, assim, na parte relacionada de produção, na venda de produção, na parte relacionada a insumos agrícolas, né? Isso aí, Juliana, parabéns. Mais alguém, pessoal? William, Stephanie, João, Gelson, o que vocês acham que é o agronegócio? Ou vocês podem me dizer o que é o agronegócio? É toda uma cadeia que envolve o agro, desde preparo do solo até a venda para o consumidor final. Acho que o agronegócio envolve tudo isso aí. Ok, muito bem. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Quer comentar? Alberto? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 2,5. 3. Beleza. Então, justamente isso. Parabéns aos Gelson e a Ju, que nos disseram aí os termos completamente corretos sobre o que é o agronegócio, né? O agronegócio, ele, na verdade, é muito além daquilo que nós imaginamos, do que a gente pensa, muitas vezes, né? Então, às vezes, a gente imagina que o agronegócio está ligado somente à agroindústria, às vezes só está ligado à produção A ou B, enfim, na verdade existe uma cadeia, toda uma cadeia produtiva, uma gama, um universo que norteia, que está em torno, né, dessa ciência, desse termo, né, que nós vamos aprender um pouquinho na aula de hoje. E para que a gente inicie, né, eu vou apresentar para vocês aqui o plano de ensino da disciplina. Aliás, né, a ementa da disciplina, que vai trazer para vocês aí mais ou menos o que a gente já vai trabalhar durante o semestre, tranquilo? Então, vou apresentar aqui na tela para vocês. Só um pouquinho, é o outro. Aqui, consegue visualizar, gente? Sim. Ok. Então, moçada, a nossa disciplina, ela vai trabalhar aqui na unidade 1, na aula de hoje, né, propriamente, os conceitos do agronegócio, alguns contextos, certo? A evolução
da história da agricultura, nós vamos entender um pouquinho de onde, como surgiu e como que o agronegócio ele foi inserido no Brasil também, o agronegócio e o desenvolvimento econômico, como ele faz parte, né, do contexto do desenvolvimento econômico, não só do Brasil, mas também da economia mundial. Na unidade 2, estudaremos a economia industrial e o agribusiness, o agribusiness e tecnologia, a gestão e a tecnologia nos sistemas agroindustriais, né? Então a gente tem muito forte, principalmente na nossa região, a questão da tecnologia atrelada à produção, as estratégias tecnológicas para o fomento do agribusiness, a competitividade gerada pela inovação e a unidade 3, a origem da coordenação e organização, princípios de cooperativismo, políticas públicas para o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo e as experiências no Brasil e experiências também internacionais com relação a isso. E, por fim, na unidade 4, vamos estudar as finanças no agribusiness, finanças corporativas dentro do agronegócio, gestão financeira e de custos dentro do agronegócio, a gestão de crédito no agribusiness, né? Então, crédito rural, crédito de produção, a gente vai ver algumas coisas, e análise de investimento dentro do agronegócio, tá bom? Então, são bastante informações. Tem bastante conteúdo para que a gente trabalhe dentro dessa disciplina, e o melhor dela, pessoal, é que é uma disciplina MP, né, ao meu ver, né, claro. Então, tem bastante conteúdo para nós trabalharmos, e eu vou deixar sempre disponível para vocês os materiais da disciplina no portal, e vocês terão, né, claro, bastante atividades para realizar dentro da disciplina. Por quê? Porque é uma disciplina que necessita de muita pesquisa, necessita de muita busca de informação, e eu tenho certeza que vocês aí são todos, eu já conheço a turma, é uma turma bem dedicada, é uma turma que vai, com toda certeza, aí, buscar bastante conhecimento, e nós vamos discutir muitas coisas interessantes dentro desse contexto, ok? Nossa aula, ela tem a programação para início às 19 e finalização às 21h30, então são comumente, né, os 3 encontros de 50 minutos, né, as 3 aulas de 50 minutos, que é o que nós temos comumente. Lá na faculdade nós fazemos um intervalo, por isso que nós finalizamos às 10 da noite, né, às 22 horas. Aqui eu só vou, no meio da aula, mais ou menos, eu vou dar um intervalozinho de 5 minutos para a gente tomar um copo d'água e ir até o banheiro, caso necessário, mas isso eu aviso para vocês e a gente retorna na sequência. Então, mais ou menos às 21h30 a gente já vai estar finalizando a aula, tranquilo? Lembrando, a aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível lá dentro da disciplina após a gravação. E lembrando também que depois que for implantado esse sistema que vocês vão acessar o Teams com usuário e senha, não vai ser mais necessário o professor postar a aula lá no portal, porque ela vai ser automaticamente linkada lá. Então vocês vão conseguir assistir todas as aulas sem que o professor baixe o vídeo, coloque no YouTube, do YouTube coloque lá no portal. Então isso já vai ser integrado de maneira automatizada, tá? Então é muito importante, muito interessante essa ferramenta que foi criada para nós, beleza? Então, sem mais delongas, o agronegócio. Então, o conceito de agronegócio, ele veio do inglês. A palavra inglesa que traduz, né, que sendo aplicada para o conceito de agronegócio é o agribusiness, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção e ficar atento, porque não é agrobusiness, é agribusiness, né? E esse termo ele foi proposto em 1957 por esses dois autores, né? O Davis e o Goldberg. Então, são os dois autores que trouxeram criaram, na verdade, esse termo agribusiness, que traduzido para o nosso idioma é o nosso agronegócio. Então, o termo agribusiness é o mesmo que agronegócio, tá? Então, esse contexto, né, esse termo agronegócio deve ser entendido como um processo, exatamente como a Juliana e o Gerson disseram no início da nossa aula, né? O agronegócio, ele é uma cadeia, ele compõe, né, ele é composto por uma cadeia produtiva, e essa cadeia produtiva pode ser entendida como um processo, né? Então, um processo, ele depende de diversos segmentos, de diversas áreas, de diversas frentes, né? Que pode ser áreas de tecnologia, áreas de biotecnologia, nanotecnologia, melhoramento genético,
melhoramento da nutrição e também na redução de gastos. Então, quanta tecnologia está sendo criada e quanta tecnologia está sendo inovada, né, reinventada para atender as demandas do agronegócio, né? E dentro delas, nós temos diversas possibilidades, diversas frentes de trabalho. A biotecnologia, a nanotecnologia, melhoramento genético, tanto de animais quanto de vegetais, para poder reduzir alguns gargalos de produção. Então, eu faço melhoramento ali da cadeia produtiva com relação à agropecuária, para ter um animal com maior teor ou concentração de gordura, ou que o animal ele tenha consiga produzir mais leite, dependendo do tipo de produção. Então, que ele consiga ali melhorar a produtividade da empresa, né, a produtividade da instituição que ele está implementando esse projeto, esse trabalho, sem que cause ali grandes prejuízos com relação a custos. Então, a redução de custos ela também está atrelada a esse mundo do agronegócio, do agribusiness. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, que nós temos que entender, é que o conceito de agronegócio ele não é um conceito tão recente, é um conceito já antigo, né? E ele, traduzido para nós, ele nasceu, né, no inglês, do agribusiness, e veio para nós aqui traduzido como agronegócio, mas os dois termos no nosso país, como o brasileiro, ele tem muito ali a tendência a americanizar muitas coisas, é utilizado também o termo agribusiness no Brasil. Então, os dois termos são utilizados para uma mesma função, ok? Então, o conceito de agronegócio, ele é entendido como um processo, e esse processo, ele tem diversas frentes, diversas áreas de atuação, diversas situações, porque o agronegócio ele está atrelado também a muitas outras frentes de trabalho, frentes de produção, frentes de industrialização, de exportação, de importação. Então tem muita coisa envolvida, e esse mundo, esse planeta, né, que nós estudamos aqui, podemos dizer assim, porque é um micro-organismo, na verdade, né, que ele tem diversas possibilidades ali, ele acaba criando um mundinho próprio ali que vai ser estudado pelos profissionais como vocês e que vão desenvolver os trabalhos dentro desse processo, dentro desse contexto, ok? Então, tem uma citação do Rufino, lá em 1999, que ele diz que o agrobusiness ou agronegócio é o conjunto de todas as operações e de todas as transações envolvidas, desde a fabricação dos insumos agropecuários, a preparação de produção das unidades agropecuárias, até o processamento, a distribuição e o consumo dos produtos agropecuários, que podem ser in natura ou também industrializados. Então, como funciona isso aqui? Então, o Rufino ele diz o seguinte: o agronegócio ele é um conjunto de operações. Como vocês disseram, é uma cadeia de produção. Essa cadeia de produção, ela se inicia, nós chamamos, né, de porteira a porteira, certo? Então, inicia do momento que eu abro a minha porteira, que eu entro na minha terra, que eu trabalho, que eu desenvolvo todas as funções ali necessárias para a produção desse animal, produção desse insumo, para a produção do grão, enfim, de qualquer tipo qualquer natureza voltada para a produção agroindustrial, a produção agrícola, ou a produção agropecuária, que vai desde os meus insumos, dos meus produtos, dos meus defensivos, né, das minhas máquinas, equipamentos. Então, tudo que está envolvido nesse contexto, tudo que está envolvido nessa parte produtiva é considerado parte do agronegócio, tá? Então, essa produção ou essa fabricação, né, desse processo produtivo aqui da agropecuário, né, desse processo produtivo agropecuário, ele envolve desde produtos in natura até produtos industrializados. O que muita gente se engana, muitas vezes passa até desapercebido, é que as pessoas entendem que o agronegócio, o agribusiness, ele só trabalha com produtos in natura, né? O milho verde, o palmito, a carne fresca, o boi vivo. Não, na verdade, o produto industrializado também, ele compõe, ele faz parte desse processo também envolvendo o agronegócio. Todos os produtos que são oriundos, né, que têm a origem ali animal, vegetal, que são desenvolvidos dentro desse contexto, ele é considerado um produto do agribusiness, e independentemente se ele é in natura, se ele é industrializado, se ele já foi trabalhado, se ele já foi processado por alguma outra
por alguma empresa, por alguma indústria industrial, ele também é considerado dentro desse contexto como um produto oriundo do agronegócio, tá? Então, o termo agronegócio, ele é uma expressão, que nós já falamos, né, que é uma expressão inglesa, que veio do agribusiness, que é a junção de três situações ou de duas situações. Então, vamos lá. O agronegócio é uma expressão que resulta da fusão da agricultura ou da agropecuária, né, ou das duas juntas, mais negócio. Então, quando eu faço a caracterização ou conceito do agronegócio, eu vou pensar sempre em negócio, certo? Empresa, lucro, resultado, produção, recursos entrando, né, dinheiro entrando, girando esse contexto empresarial, né, mais a agricultura ou a pecuária linkada a ela, certo? Em alguns casos, até mesmo as duas, né? Existem propriedades, existem empresas, existem negócios que trabalham as duas frentes aí sem problema nenhum e conseguem produzir, desenvolver e conseguem, inclusive, gerir isso muito bem. Então, quando eu faço a junção da agricultura, da agropecuária com o negócio, é aí que surge um agronegócio, que é um negócio voltado aí para o mundo agro, que trabalha essa frente produtiva no nosso país e no mundo como um geral. O agronegócio, nós comumente dizemos que ele é de porteira a porteira, então ele inicia lá no processo de preparação, certo, do negócio, no processo de criação do negócio, do modelo de negócio, né, do momento em que o produtor, né, ou o futuro produtor, ele já está pensando em realizar essa atividade, até o momento em que ele entrega esse produto para o consumidor final. Então, a cadeia, ela inicia no momento, até mesmo no momento do projeto, né, do projeto agropecuário, até o momento em que eu entrego, né, que essa empresa, que esse negócio, ele entrega o produto final ao consumidor. Então, a cadeia produtiva do agronegócio não inicia tão somente na produção e finaliza no abate, né, por exemplo, no caso da agropecuária. Ele inicia no processo de criação, no processo de levantamento de dados, de pensamento, de criação de negócio, desde desse momento até o momento em que o consumidor final chega com esse produto, né, com esse resultado dessa produção à mesa. Então, passando aí pelo momento de cria, recria, engorda, produção, industrialização, transporte, logística, venda e entrega do produto. Então, e consumo do produto, perdão. Então, ele inicia nesse momento e finaliza ali com o consumidor final já realizando o consumo desse produto lá em sua casa, lá em seu ambiente familiar. Okay? E para a agropecuária vai desde o momento da preparação também, desde a preparação do solo, da compra de insumos, do planejamento, né? Porque é super importante nós trabalharmos com os produtores a importância do planejamento, não somente chegar a plantar e ver o que vai dar, então precisa realizar um planejamento. Hoje eu fui convidado, na verdade, por um acadêmico nosso aqui que faz o curso de administração aqui na faculdade, e ele é acadêmico do curso de agronomia lá no Unemat, o Luan, e hoje era a banca de defesa do TCC dele, e eu participei como convidado, o professor Paulo participou como banca de defesa do trabalho dele, e eu assisti, e foi muito interessante o trabalho que ele apresentou, né? A pesquisa que ele realizou, o projeto de pesquisa que ele realizou, e fez esse acompanhamento na propriedade rural. Então, ele disse, ele trabalhou sobre a importância de se realizar uma rotação de cultura e fez uma análise ali de quais plantas forrageiras seriam utilizadas ali para manutenção, para fixação de nutrientes no solo, enfim, para esse manejo especificamente, tá? Entra mais na parte ali da agronomia mesmo. Mas o que é interessante a fala dele, que o trabalho dele trouxe, foi sobre como o produtor rural ele não é preparado, e muitas vezes ele não conhece, ele não sabe da necessidade ou da importância dessas implementações dentro da propriedade, que muitas vezes ele observa algo muito, muito a curto prazo, então ele não entende que isso vai trazer um benefício para ele a longo prazo, que isso vai trazer um benefício para ele com relação ao planejamento, ele não dá muita atenção e acaba ali tendo
problemas futuros. Então, é super importante. Então, quando nós vamos trabalhar o agronegócio, trabalhar diretamente essa gestão da empresa agropecuária, da empresa agrícola, nós temos que levar em consideração também o planejamento, que é um processo que inicia-se antes de se realizar ali o plantio, antes de se realizar ali a parte de cria do animal. Então, nós precisamos ter essa concepção. Então, eu preciso realizar esse planejamento, eu preciso ali desenvolver estratégias para mercado, seja ele o mercado presente, o mercado futuro, que muitas vezes, no momento de se realizar ali a preparação ou o planejamento para se iniciar um processo produtivo, muitas vezes o produtor rural ele não imagina, ele não pensa no mercado futuro. Então, quem imaginaria que o milho teria o valor que teve esse ano, né? Quem imaginaria que o valor do gado, né, da arroba do gado, teria os valores que tem esse ano? Então, quem se preparou lá atrás, quem já previu isso lá atrás, quem já estudou isso lá atrás, quem já projetou isso lá atrás, acabou tendo ali bons resultados, né? Então, inclusive, esse processo de planejamento ele é super importante para que a empresa, né, para que o produtor rural ele tenha ali essa substancialidade do seu processo no momento da entrega do seu produto. Então, o agronegócio para a agricultura, ele inicia, inclusive, lá no processo de planejamento, né? Entra ali na preparação do solo, entra ali no processo de preparação dos insumos, da compra desses insumos, do armazenamento disso, de fazer o planejamento dos períodos de plantio corretamente, né? Das janelas de plantio, e até o momento que se faz a colheita daquele processo, daquele produto, faz o armazenamento, o envasamento disso e a venda. Então, inicia-se ali nesse processo de preparação e vai até o momento em que esse produto ele chega na mesa do consumidor final. Então, a cadeia produtiva ela inicia nesse momento e finaliza só quando chega na mesa do produtor, do consumidor, quando chega na casa do consumidor, como um produto ou in natura ou industrializado, conforme nós já vimos. Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Agora, tranquilo, professor. Ok, pessoal. Então, vamos continuar. Então, se o agronegócio ele é a junção da agricultura, da pecuária com o negócio, então quais são as características, né, e quais são os conceitos desses termos? Então, a agricultura é um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima, para roupa, para qualquer outro tipo de produto, para construções, seja ela construção civil, seja não seja também, medicamentos, ferramentas e outras para complementação estética. Então, olha só a quantidade de funções, olha só a quantidade de possibilidades que a gente consegue alcançar dentro desse processo, né? Desse processo de produção, desse processo de gestão do agronegócio. E também temos a pecuária, que é a atividade que envolve a criação, a venda de animais, seja também para cria, recria, engorda, abate, domesticação também. Então, por exemplo, os pets, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar, eu trabalho agronegócio, trabalho a agronomia e vou trabalhar somente com a produção de boi, com a produção de ovino, enfim. Não, mas também os pets também compõem. Então, a produção de animais para domesticação, né? Também entram nessa parte. Também é uma criação pecuária. E o negócio? Então, o negócio é algo mais tranquilo de se compreender, né? A gente já vem trabalhando isso há bastante tempo. O negócio é um trato mercantil, é um comércio. Então, a agricultura, a pecuária, junto com o negócio, eles se transformam num comércio agrícola, num comércio pecuário. Então, se eu faço essa atividade com a finalidade de ter rendimentos, de ter fonte de renda, de ter resultado com isso, é tratado como agronegócio. Então, se eu faço para venda, se eu faço para comercialização, para obter resultado, é caracterizado também como agronegócio. Então, a agricultura é tudo aquilo que eu produzo, né, de fontes do cultivo de plantas, né, desde as hortaliças até os grãos, né, toda essa classe, né, também conseguimos entregar e complementar com plantas ornamentais, também podem ser
caracterizadas como um cultivo agrícola, então, dentro da agricultura. Então, toda essa gama de possibilidades, essa gama de produtos, essa gama de variedades de cultivos, eles estão agregados dentro desse ambiente. E a pecuária também já agrega ali na produção de animais, né, na criação de animais para venda, dentro desse contexto, junto com o trato mercantil, com o comércio, nós caracterizamos esse conjunto aqui dessas três funções, desses três conceitos, como o agronegócio que nós conhecemos, tá? Negócio. Ok? A importância do agronegócio. Então, quais são as relevâncias, né, dessa área? Qual é a importância dessa atividade para a economia? Qual a importância dessa atividade para as pessoas, para o comércio local, enfim, para o mundo em geral? Nós temos, primeiro, né, o agronegócio é um setor que mais cresce. Então, daqui a pouco nós vamos ver alguns dados, pessoal, com relação ao agronegócio, dados atuais, inclusive dessas primeiras semanas de agosto, que trazem ali algumas informações. Então, é o setor que mais cresce, e isso vem desde os primórdios, vem desde a revolução, das revoluções, né, quando o homem saiu do campo para a cidade na Revolução Industrial, houve aí a necessidade posterior a isso de um retorno, de retroceder um pouquinho e voltar para o campo, porque como as pessoas acabaram vindo para a cidade em torno das indústrias para começar a trabalhar nesse processo industrial, houve também a demanda muito maior de alimentos. Então, por exemplo, se eu tenho um êxodo das pessoas da produção, né, que estão lá na área agrícola, e vão essas pessoas para o ambiente urbano, né, vão para as cidades para trabalhar nas indústrias, alguém precisa alimentar esse povo. Então, houve a necessidade aí de criar-se aí meios de produção mais rápidos, para criar-se meios de produção alternativos também, para que trouxessem alimentação para essas pessoas. E alguns deles acabaram retornando também para o campo, porque viram a oportunidade de se ter ali um ganho muito maior com essa produção, visto que houve um aumento muito significativo de pessoas nas cidades. Então, precisa se alimentar, essas pessoas todas precisam ter a fonte de alimento para essas pessoas, então houve ali essa necessidade. E desde então, desde essa época, houve ali o crescimento, tem-se havido o crescimento do meio dessa linha, né, de produção até os dias atuais. A gente tem percebido isso, inclusive no momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito atípico, né, um momento que a Covid-19 veio e acabou ali destruindo muitos negócios, inclusive, né, acabou trazendo muita instabilidade comercial, muita instabilidade financeira no mundo. E o setor agrícola, o setor agropecuário, é o setor que não houve praticamente, tá? Quase nenhum impacto com relação a isso. Então, é o setor que mais cresce, é o setor que mais se desenvolve. Se nós formos analisar os dados, nós vamos ver, inclusive, alguns adiante, nós podemos perceber que, dentre todos os setores, é o setor que não houve praticamente nenhuma aplicação negativa aí com relação à Covid-19, tá? Então, o setor que mais cresce no Brasil, o setor que mais cresce no mundo, tem ali grandes possibilidades de melhoria, né? E o Brasil tem uma expectativa muito grande de exploração agrícola, agropecuária, porque cerca de 60% ainda do nosso território ele é ainda de preservação, né? Ainda tem muita coisa a ser explorada, muita coisa a ser ainda trabalhada. E é um dos maiores produtores do mundo, né? Em relação aos outros países. Então, nós temos aí a capacidade ainda de ter um crescimento muito maior, e por isso que é super acertado, e é muito acertado mesmo, a escolha de vocês com relação a esse curso, com relação a isso. Então, se for possível, inclusive, vou até fazer aqui um comercial, né? Depois vocês brincam lá com o professor Paulo e falam para ele pagar para mim aqui uma comissão, tá? Se for possível, pessoal,
Seria muito interessante vocês finalizarem o curso de vocês agora, finalizar o curso de agronegócio, né? Tem gestão do agronegócio, que é extremamente importante, e acessem o curso de agronomia também, tá? Vai abrir muitas possibilidades, uma janela muito grande aí de mercado de trabalho, de conhecimento também, para que vocês aí possam ingressar no mercado aí com muito mais facilidade, com muito mais possibilidades, tá? Eu tive essa mesma visão, então isso eu estou falando é porque realmente é algo que é muito bom para que vocês também façam, tá? Então é muito interessante. Eu fiz o curso de contabilidade, que é um curso completamente voltado à parte, né, de gestão, de finanças, de business, de negócios, e agora estou fazendo o curso de agronomia para complementar a minha formação com relação a isso. Então é super interessante. Se vocês assim quiserem, é uma dica, é um conselho de amigo mesmo, que se vocês tiverem a possibilidade, ingressem, sejam egressos da gestão do agronegócio, ingressem lá no curso de agronomia, tá? Inclusive, vocês podem fazer aproveitamento de muitas disciplinas. Nós temos um colega, um aluno, que é um egresso do curso de vocês, que foi meu aluno, o Gian, e hoje ele é aluno do Paulo lá na agronomia. Então, ele fez alguns aproveitamentos de várias disciplinas, ele já está ali, ele iniciou já no terceiro ou quarto semestre do curso. São 10, então aí já adianta bastante coisa, vocês já vão ter meio caminho andado, tá? Então é muito interessante juntar esse contexto de conhecimentos de gestão que vocês estão tendo no curso de gestão do agronegócio, porque é extremamente importante, e linkar isso à parte específica do curso, a parte, né, de composição técnica mesmo lá da agronomia, tá? Porque, inclusive, em conversa com o professor Paulo, que já vem formando muitos agrônomos aí há bastante tempo, ele me disse que o grande gargalo do profissional da agronomia é sair da faculdade e não ter conhecimento sobre mercado. Então, ele conhece sobre fitopatologia, que são as doenças das plantas, conhece das pragas, conhece do tratamento, mas ele não conhece a parte de gestão, que é algo que o produtor precisa também, que o produtor ele necessita. Então, é muito melhor. Então, vamos falar sobre mercado de trabalho. Para um produtor é muito melhor, para uma empresa é muito melhor contratar alguém que já tenha noção desse acompanhamento, dessa gestão, desse planejamento do plantio, desse planejamento da produção agrícola ou pecuária, enfim, do que alguém que só sabe os termos técnicos, só sabe o medicamento que precisa aplicar, só sabe de que forma aquilo precisa acontecer. Então, se ele consegue unir esse profissional esses dois profissionais em uma só pessoa, é uma vantagem muito grande, principalmente para o produtor, mas muito mais ainda para nós que somos profissionais da área, que vão agregar esses conhecimentos e facilitar muito mais isso aí, tá bom? Então, só puxando um pouquinho de sardinha, nós temos o nosso curso presencial aqui na faculdade, coordenado pelo professor Paulo, e tem o curso na modalidade Premium EAD, né, também funciona super tranquilo, é muito bom, inclusive, tem os mesmos conteúdos, as mesmas disciplinas, o mesmo material do presencial, e inclusive as aulas práticas também acontecem junto, né? E é muito interessante. Então fica a dica para vocês. Vocês já têm ali uma possibilidade muito legal, que já tem um desconto por ser egresso da faculdade. Então, assim, ó, vale a pena, tá, gente? Vocês estão formando aí, vale a pena. Beleza? Depois vocês comentam lá com ele para poder fazer pra poder pagar minha comissão, tá? De vender o curso aí. Beleza? Brincadeira, gente. Vamos lá, então. Se tratando dessa situação que é o setor que mais cresce, é o setor que mais tem ali pedidas, né, no mercado, eu sigo alguns Instagrams aí de empresas agrícolas que fazem propaganda, né, de outras empresas que estão contratando, né, a divulgação de vagas de emprego. Vocês não têm noção da quantidade de vagas que tem para esse setor. E geralmente eles sempre pedem inclusive conhecimentos de gestão, conhecimentos financeiros, conhecimentos de estratégia de mercado para trabalhar. Então, se você vai trabalhar como líder de uma equipe lá na produção, se você vai trabalhar com diversos agrônomos, diversas pessoas que vão desenvolver esse trabalho, você tem que ter noção dessa gestão que vocês aprendem no curso. Então, é super interessante, tá? Tem muita vaga mesmo. Tem destaque internacional. Então, o Brasil é um dos maiores exportadores
de produtos agropecuários no mundo. Em alguns tipos de produtos é o maior, né, exportador no Brasil. O Brasil é o maior exportador para o mundo. Então tem um destaque internacional muito grande. Lógico, nós temos diversas possibilidades, nós temos diversas vantagens em relação a alguns outros países, com questões de clima, com questões de relevo, com questões de produção, né, de conhecimento, de solo. Então nós temos várias vantagens, inclusive, com relação aos outros países nesse processo produtivo. Então, temos um destaque muito grande internacionalmente com relação a isso, e é uma pegada muito interessante que nós precisamos conhecer, que nós precisamos aprender a trabalhar com essa situação, com a gestão do agronegócio. Então, o Brasil é um dos maiores exportadores, é um produto que mais exporta soja, é um dos maiores do mundo em exportação, tem diversos matérias-primas ou insumos que são exportados pelo Brasil também para outros países. Então, nós temos aí um potencial gigantesco de mercado com relação a isso, tá? Extremamente importante para a economia nacional. Então, o PIB no Brasil, ele depende de cerca de 60% do agronegócio. Então, o produto interno bruto nacional, ele depende mais de 50% especificamente do agronegócio. Se nós observarmos lá dentro do Ministério de Economia, né, se nós entrarmos no site do Ministério da Economia e observarmos os dados desse ano, nós podemos perceber que o Brasil ele teve uma retração no PIB e que tem ainda uma perspectiva de um declínio de 5,7% no PIB nacional. Só que, em contrapartida a isso, o agronegócio ele é o único setor que tem tido um aumento no PIB. Então, a peteca não caiu. Então, é extremamente importante para a economia, extremamente importante para que o país não pare, para que o país continue aí tendo uma saúde financeira e tem carregado diversos outros setores. Inclusive, nós vamos ver um gráfico adiante, que setores como a indústria, né, que é um dos mais importantes, né, super forte no Brasil, ele tem perdido espaço para o agronegócio diante da pandemia, diante da Covid-19. Então, é super interessante e é super importante o agronegócio para a economia no nosso país, tá? Questões de exportação e importação também, que estão em ascensão, estão em crescimento. O Brasil também importa bastante produto de outros países, mas com relação à exportação, ele é um dos maiores, né, e é gigantesco a quantidade de produtos que nós conseguimos mandar para fora do país. Cerca de 40% da produção nacional, ela é exportada, ela é enviada para outros países, ok? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de relatar algo? Então, vamos lá. Balança comercial, pessoal. De onde são extraídos esses dados, né, do agronegócio? De onde vêm essas informações de importação, de exportação, de comércio, esses dados, esses números? Existe um índice, né, um indicador que faz essa análise, que faz essa verificação, que se chama balança comercial, tá? Ela está integrada ao Ministério da Economia, certo? Que é parte do balanço de pagamentos que registra a diferença entre as exportações e importações de mercadorias de um país. É calculada por meio da análise do valor total das exportações menos o valor referente às importações e bens promovidas em determinado período. Então, a balança comercial é um indicador que analisa dentro de um país a diferença entre as exportações menos as importações. Esse saldo que sobra aqui no final, tanto déficit quanto superávit, é super importante para a economia. Então, tratando de termos econômicos, esse indicador aqui, ele traz a saúde do nosso país, a saúde financeira do país com relação às importações e exportações. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns números, tá? Esses são dados atualizados, tá? Desse ano. Olha só, dentro dessa tabela aqui, eu tenho
alguns dados de exportação e alguns dados de importação, tá? E ele está comparando aqui 2019 com 2020 até o mês de julho, porque agosto ainda não finalizou os dados, tá? Ainda não tem ainda dados fechados. Mas nós podemos observar, e aqui, pessoal, entra a exportação e importação de qualquer tipo de área, tá? De todos os segmentos, não somente da agrícola. Mas daqui a pouco nós vamos entender, nós vamos visualizar apenas os produtos exportados pelo Brasil com relação ao agronegócio, tá? Então, olha só, somente em julho, 19 bilhões de dólares em exportação e 11 bilhões de dólares em importação. Com relação ao ano anterior, né, há uma diferença muito pequena, né, com relação à análise do período anterior. Então, esses dados, pessoal, nós conseguimos levantar dentro do site, né, dentro do sítio do Ministério da Economia, tá? Ministério da Economia, nós temos o levantamento de todos esses dados, inclusive especificamente de produtos, né, de áreas, de insumos que a gente gostaria de pesquisar, tá bom? E temos aqui também alguns dados preliminares. Esses dados são relacionados ao mês de agosto já, tá? Que ainda não está fechado, mas nós já temos um superávit. Olha só que interessante. Em meio a um período muito crítico no nosso país, né? Nós podemos observar, ó, nós começamos em março aqui a pandemia. Olha só, em relação ao ano anterior, sem pandemia. Então é quase, olha só, a variação aqui é quase que insignificante, né? Nesse contexto de exportação, tá? Das exportações. Então, nós temos aí muito que agradecer ao agronegócio, à agricultura e à pecuária por não deixar ali os dados, não deixar ali o país entrar em colapso total. Então, vamos lá. Os dados preliminares, de acordo com o Ministério da Economia, né, até colocar aqui, Ministério da Economia. Opa. Ele trata que até a terceira semana do mês de agosto, a balança comercial no nosso país registrou um superávit, ou seja, né, dados positivos, de cerca de 1,309 bilhão no resultado das exportações, né, com relação aos dados de balança comercial, que são as importações menos as importações, tá? Em relação às exportações, 4,332 bilhões de dólares e as importações 3,023 bilhões de dólares que o Brasil tem ainda dentro desse mês de agosto até a terceira semana, tá? Dentro desse mês, as exportações somam 13 bilhões e as importações 8 bilhões, com saldo positivo de 4,926 bilhões de dólares. No ano, as exportações totalizam 134 bilhões e as importações 99 bilhões até o momento, tá? Então, nós temos aí uma crescente nas exportações, temos aí um saldo que ele é superavitário, nós temos aí uma projeção de crescimento ainda até o final do ano, mesmo com toda essa problemática que a Covid-19 trouxe, mas ainda continuamos aí produzindo e exportando a nossa produção dentro do país, ok? Vamos aqui entender algumas exportações de agosto, tá? Então, são os dados até a terceira semana de agosto. Então, nós temos aqui, esse dado aqui que eu peguei, ele foi... eu retirei ele hoje no sistema do Ministério da Economia, tá? Ele traz a exportação brasileira em bilhões de dólares, ok? E o primeiro produto aqui mais exportado com a surpresa de vocês, né, é a soja. Então, nós temos aqui a soja seguida do milho, do café, do algodão, de frutas, do arroz, de especiarias, e aí nós vamos até aqui a cevada, né, que representa aí um pouquinho também dos dados de exportação. Então, esse aqui, dentro desse mundo aqui de exportação de 19 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares são representados por produtos agropecuários, tá?
Com relação ao ano passado, olha só, a diferença é bem pequena, né? A variação é bem pequena com relação ao ano anterior, que não houve ali tantas problemáticas com relação à economia nacional. Então, o Brasil ele tem sido sustentado graças à produção e à exportação da agropecuária, né, da agricultura, desses produtos que compõem ali a mesa do brasileiro e a mesa do ser humano como um total, como de forma real, né, enviado para todo o Brasil e para todo mundo. Então, a soja ela segue ali na primeira colocação quanto produto, né, no caso aqui, in natura, mais exportado pelo Brasil para outros países, ok? Professor, mas enfim, o que é superávit que você falou ali? Que o Brasil ele está com superávit, né? Ele está registrando superávit de US$ 1 bilhão nas suas importações. O que isso significa? Então, o superávit é a situação em que o valor total das exportações de um certo país, no caso nosso, supera o valor das importações realizadas por esse mesmo país no mesmo período. Vocês lembram que quando a gente vai trabalhar uma empresa, nós falamos de lucro ou prejuízo? Na verdade, o superávit e o déficit são a mesma coisa. Entretanto, o lucro e prejuízo nós podemos utilizar apenas para empresas privadas, tá? Privadas. O superávit e o déficit nós usamos para empresas públicas, ok? Então, como o país ele é uma empresa pública, nós utilizamos os termos superávit e déficit. Então, o superávit é quando as minhas importações, né, elas são menores do que as minhas exportações. Ou seja, o que isso quer dizer, professor? Que o país ele está exportando mais do que está importando. Isso significa o quê? Que tudo, ele utiliza ali ele utiliza a matéria-prima, ele utiliza os seus insumos, exporta tudo aquilo que ele produz e ele não tem a necessidade de importar muitas coisas de outros países. Então, o Brasil, ele acaba exportando muito produto in natura, muito matéria-prima, muito produto acabado, mas as importações são menores. Isso é importante, isso é muito bom para o país, para a economia do país. Nós alavancamos aí esse resultado como um superávit. Ou seja, a empresa, né, a empresa pública, né, a máquina pública, acaba arrecadando muito mais com a exportação. Então, o Brasil ele exporta muito produto oriundo do agronegócio e ele importa aí produtos já acabados, né, produtos eletrônicos, então a grande parte vem dessa vertente. E na contrapartida, o déficit é o contrário, né, o déficit é quando eu tenho as minhas importações maiores que as minhas exportações, né, o que não tem acontecido no nosso país já há muitos anos, ok? Vou mostrar para vocês aqui um site com alguns dados. Gente, a CNA, ela divulgou nesse início de mês, né, no dia 6 de agosto, esse relatório, né, que é um relatório oficial que é utilizado pela economia, né, pelo Ministério da Economia, que se chama o PIB do agronegócio, tá? Então, os dados que foram trazidos pela CNA com relação ao produto interno bruto, né, do agronegócio são extremamente importantes e eles trazem ali uma situação muito interessante, vou aumentar aqui, muito interessante, porque houve um crescimento. Então, em relação ao mês de maio, né, de 2020, nós temos aí no agronegócio, né, dentro do PIB agrícola, né, do PIB do agronegócio como um total, como um geral, um crescimento de 0,78 em relação ao mesmo período do ano passado. E o acumulado de janeiro até maio, que foi o último mês anunciado aí pela CNA com o PIB, é de um crescimento de 4,9%.
0,62. Numa economia atual em que o Brasil, que a economia do Brasil, o Ministério da Economia tem esperado para o PIB total, né, para o PIB geral do Brasil, uma queda de 5%, uma queda de 5 pontos. Então, com um cenário completamente inóspito da maneira que nós estamos atualmente, uma queda na economia, uma queda no PIB pode trazer diversos problemas para a economia. Enquanto, em contrapartida a essa queda do PIB, o PIB do agronegócio ele tem ali entrado em controvérsia e ele tem crescido ao invés de diminuir. Tá? Então, nós temos aí um crescimento acumulado, né, de janeiro até maio, né, que foi o último dado levantado, de 4,62, ok? Só no último mês, né, 0,78 pontos ali, né, 0,78% de crescimento. Então, de onde vem? 0,17 dos insumos, certo? 3,08 dos produtos primários. A agroindústria, e como eu disse para vocês, né, a indústria tem tido ali uma queda significativa, né, a agroindústria teve aí uma queda também de 0,68%. Os agroserviços, um aumento de 0,49%, totalizando aí 0,78% de crescimento no mês de maio, tá? E aqui o acumulado do ano, somente de insumos, 1%, somente de produtos primários, 11%, da agroindústria, né? Aí o acumulado menos 0,24%, e dos serviços 4,51%, totalizando 4,62%, ok? No ramo agrícola, nós também temos aí um crescimento, né, de 0,75% no mês de maio e o acumulado do ano, né, até o mês de maio, de 2,51%. E isso são dados extremamente importantes, são dados muito favoráveis para o agronegócio, né, para quem trabalha com agronegócio, o produtor propriamente dito, que ele traz aí uma perspectiva de crescimento até o final do ano, aí, em um cenário em que tudo diz ao contrário. O agronegócio, na verdade, ele tem trazido ali informações muito relevantes, tá? Outra coisa importante, pessoal, também divulgado aqui, que é o IC Agro, tá? O IC Agro é o índice de confiança do agronegócio, que é levantado pela CropField CropLife do Brasil e pela Fiesp, tá? Eu só gostaria de apresentar para vocês esse gráfico aqui, que é o comparativo dos índices de confiança do agronegócio. Então, o cenário é o cenário de confiança, de estabilidade, tanto dos produtores rurais, tanto dos consumidores, tanto dos fornecedores de insumos, com relação à nossa atividade. Então, se vocês observarem aqui, esse gráfico, ele levanta desde o quarto trimestre de 2013 até o segundo trimestre de 2020. O agronegócio é essa linha em vermelho. Tá? Então, nós temos aqui setores como serviço, comércio, indústria e construção e o agronegócio. Se vocês observarem, né, ele teve um crescimento, né, em relação a todos os outros setores dentro da economia. Se vocês observarem 2020, que é o ano que nós estamos vivendo com essa incerteza de mercado, todos os outros setores tiveram uma queda, todos os outros setores estão tendo um declínio, né, com relação a esse índice de confiança dos seus consumidores, produtores, né, e empresários. E, em contrapartida a isso, o agronegócio ele tem aí tido um levantamento muito interessante, né, nessa linha, e tem crescido aí, e a perspectiva é que haja aí um crescimento ainda maior, tá? Então, é um dado atualizado, tá? É um dado que acabou de chegar, saiu agora nessas primeiras semanas de agosto, certo? Que traz ali esse comparativo. Então, comparando aqui a economia no Brasil no segundo trimestre de 2020, entre agricultura e indústria, olha só o quanto a indústria tem caído, né, com relação à agricultura. A agricultura aqui, a agropecuária em si, né, que implementa as duas vertentes, no segundo trimestre de 2020, 96,8% com relação à indústria, que está com 78,1%. Então, são dados extremamente importantes. Esse material completo eu vou deixar para vocês lá na aula,
tá? Para vocês analisarem, para vocês verificarem esse material e fazerem a leitura, tá? O Ministério da Agricultura também divulgou esse documento, que é o valor da produção, né, agrícola e pecuária no Brasil, com relação ao ano de 2020. Então, nós temos aqui alguns totais, né, correspondentes a isso. Então, dentro da agricultura, a safra 2018, a safra 2019, a safra 2020, nós percebemos que a safra 2020 teve um crescimento 493,92. Esse dado aqui está em bilhões de reais, tá? Então, nós temos 3 períodos aqui para comparar, 2018, a safra de 2018, 19 e a 20. E na pecuária também temos aí a mesma, né, a perspectiva na estimativa de crescimento também, de 248,52 bilhões de reais com relação aos anos anteriores, um crescimento também, tá? Então, aqui tem todos os dados do ranking dos estados. Olha que Mato Grosso em primeiro lugar em relação aos valores de produção, certo? Só o Mato Grosso produzindo 129,83 bilhões. Então, nós temos aqui diversas informações, ó, com relação à pecuária, né? Em primeiro lugar, a produção de bovinos, a produção de frango em segundo, o leite, suíno e ovos em terceiro, quarto e quinto, né? Dentro da pecuária, aqui a quantidade, né, de animal, né, a quantidade de cabeças de bovinos, bubalinos, equinos, suínos registrados. Então, tem todo um aparato aqui, uma informação bem detalhada sobre o agronegócio no nosso país em dados atuais, tá? São dados que são relevantes e que veio agora de julho de 2020, que de agosto ainda está sendo fechado, e no mês sequente, né, mês subsequente, a gente já tem essa informação à nossa disposição. Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer dizer algo, pessoal? Não? Então, pessoal, só me deem 2 minutos, tá? Eu vou pegar só um copo d'água e já estou de volta, beleza? Pronto, gente, estou de volta. Obrigado por esperar. Então, vamos iniciar, retomar aqui, melhor dizendo, né? Algumas informações sobre o Brasil, né? Sobre essas informações relacionadas à produção e ao nosso país. Nós vamos ter uma sessão exclusiva para tratar do agronegócio no Brasil, tá? Mas aqui é somente uma aula introdutória desses conceitos. Nós vamos trabalhar isso nas aulas seguintes, tá? Então, o Brasil é um país com grandes extensões territoriais e, portanto, diversificado, né, em relação à sua terra. O perfil de produção agrícola é diferente para cada região. Então, existem algumas produções que são realizadas aqui no Mato Grosso, que em outros lugares, né, que outras regiões do Brasil, aqui no Centro-Oeste, em outras regiões do Brasil, não é tão possível se realizar, né? Mas isso é muito interessante, que nós acabamos aí diversificando muitas culturas, né, os cultivos dentro do Brasil, dentro do nosso país, e isso possibilita aí uma maior quantidade de produtos a serem produzidos, né? Por exemplo, no Centro-Oeste, predominam as culturas como a soja, o algodão, e ambas são produzidas como commodities, né? Nós vamos ver o que é commodity logo. E em grande escala de produção e direcionadas para exportação. Então, grande parte, né,
aliás, a maior parte da nossa produção aqui no Mato Grosso, na nossa região centro-oeste, ela é direcionada para exportação, tá? Então, as commodities, nós temos aqui embaixo uma referência dizendo que uma commodity são produtos padronizados e não diferenciados, cujo preço é normalmente formado em bolsas de mercadorias no próprio país ou no exterior. Então, olha só que interessante, pessoal. Quem que opera commodity, né? O que são as commodities? Commodities são produtos agrícolas, são produtos oriundos do agronegócio, certo? E a venda, a compra, a operacionalização, a movimentação desses produtos, né, se dá por meio de commodities. Então, existe a commodity de soja, commodity de algodão, commodity de gado, commodity de milho. Então, o termo commodity se refere ao produto ou à produção, né, a um determinado produto da produção agropecuária, da produção agrícola. Então, por exemplo, na Bolsa de Valores, nós conseguimos comprar commodity. Eu, por exemplo, não necessariamente preciso ter uma fazenda para ter gado. Eu necessariamente não preciso ter uma fazenda para ter soja, para ter milho. Então, eu consigo comprar lotes de commodities através da Bolsa de Valores. Eu já fiz isso, é muito interessante e é muito rentável, tá, pessoal? Já fiz com compra de milho. Me rendeu um valor interessante. Então, como que funciona isso? Eu consigo operar como se fosse ações, como se fosse ações na Bolsa de Valores. Então, eu estudo o mercado, vejo qual que é a ascensão de um determinado produto, de uma determinada commodity, vejo o cenário econômico para ela daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, faço a compra e no momento que ela estiver economicamente viável para venda, eu faço a venda dela e o resultado fica comigo. Então, não necessariamente eu preciso ser produtor rural para ter aí acesso à compra desses produtos, dessas commodities, ok? Vocês sabiam disso, pessoal? Vocês já ouviram falar sobre esse termo commodity ou sabiam que pode se comprar commodities no mercado financeiro? Já sim, o professor. Como é que faz para entrar assim no aplicativo? Não sei se é aplicativo que faz para comprar as commodities. É um site? Como é que é? Uhum. Vamos lá. Boa pergunta, Ju. Seguinte, a operação de commodities, ela funciona como se fosse ações na Bolsa de Valores, tá? Tanto que quem opera a compra e a venda, essa movimentação das commodities, é a Bovespa mesmo, é a B3, é a Bolsa de Valores do Brasil. Para poder ter acesso à Bolsa de Valores, é necessário, qualquer pessoa pode ter acesso, tá? Qualquer pessoa maior de 18 anos também, é claro, né? Ela precisa ter ali a documentação e a comprovação de que ela é maior de 18 anos. Ela pode ter acesso à Bolsa de Valores por 2 situações. Ela pode, através de uma corretora, certo? Por um exemplo, a Rico, a XP Investimentos, a Clear Corretora, são corretoras que você precisa abrir uma conta nela, né, como se fosse conta mesmo, conta bancária, você entra no site, faz a conta, cria essa conta, e através dos bancos também. Então, Banco do Brasil, Banco Santander, os bancos privados, né, e os bancos públicos também, que o Banco do Brasil é um banco público. Então, através dos bancos, é gerado por essa instituição, precisa ser uma instituição financeira, né, para poder operar, é gerado por essa instituição um perfil de investidor para você. Tá? Você solicita no teu banco, ou se não quer mexer com o banco, abre na XP Investimentos, ou na Clear Corretora aí, na Rico Corretora, que é super fácil, super rápido. Você cria essa conta lá e eles criam um perfil para você dentro da Bovespa, tá? Só quem pode fazer esse perfil para nós é a empresa de mercado financeiro, a empresa financeira. Então, só pode ser essas corretoras ou os bancos. Nós não conseguimos ter acesso direto, entrar no site da B3 lá e criar um usuário. Não é possível. É só através das corretoras. E como funciona isso? Você cria sua conta, você transfere o dinheiro para essa conta, né? Pode ser transferência bancária, pode ser pagamento de boleto, em algumas delas você gera um boleto e faz o pagamento. Enfim, você registra isso lá e a partir desse momento que você já está dentro da corretora e é criado um usuário para você operar na bolsa, você abre o painel de investimento.
Esse painel de investimentos, se vocês já assistiram filmes de que tem aquelas bolsas de valores nos Estados Unidos, que aqueles painéis gigantes com vários números, gráficos, que toda hora sobe e desce, é mais ou menos aquilo, só que é um sisteminha no computador, certo? Que você abre na página na internet, com usuário, com senha, e lá dentro você consegue fazer essa operação. Então, tem o dinheiro lá na conta, você acessa o mercado, né? A Bovespa, acessa o sistema, e você digita o código. Então, tem diversos códigos. Tem os códigos para as ações, existem também os códigos para as commodities. Então, por exemplo, do milho, da soja, do algodão, do gado, né, do bovino de corte. Então, você tem lá os códigos. Você digita o código, vê a quantidade de lotes que você quer comprar, você tem o dinheiro disponível na conta, você fecha aquela compra, fecha aquele lote. E para vender, a mesma coisa, certo? Lógico, né? Cada um tem suas especificações. Então, por exemplo, o grãos, ele tem um prazo de validade. Você compra aquela commodity, ela tem um prazo para poder finalizar. Então, digamos que você compra 600 sacas de milho, né? Você tem 6 meses, né? Após 6 meses, vence aquele contrato e ele é vendido automaticamente. Então, se você tiver naquele período, naquele dia do vencimento do seu contrato, o milho com valor superior ao que você comprou, você já teve lucro ali com aquela operação. Então, daí, conforme é vendido, o dinheiro cai na sua conta automaticamente, a conta da corretora, e ali você pode reinvestir, Juliana, você pode pegar aquele dinheiro e transferir para sua conta pessoal e sacar, utilizar o dinheiro. Então, é bem simples o processo, tá? O processo é simples, né? Você só precisa conhecer, né, a estrutura, estudar um pouquinho para poder não perder dinheiro, tá? Mas assim, é muito legal, é muito fácil, não tem muito segredo, hoje é muito aberto, né? Tanto que o mercado financeiro no Brasil, ele cresceu exponencialmente nos últimos anos, porque houve essa abertura para as pessoas físicas, né? Teve essa criação dessas corretoras, né, que facilitam esse processo. Inclusive, as corretoras, elas dão assessoria. Então, você abre a conta na corretora, eles têm assessores, né, para poder te ajudar a comprar, para te ajudar a investir nos melhores produtos, nas melhores commodities, enfim. É bem fácil, tá? Então, eu posso até deixar para vocês, vou até entrar aqui agora rapidinho, a gente ainda tem tempo. XP Investimentos. Depois eu posso até deixar lá na sala, na aula para vocês os links dessas corretoras aqui, tá? A XP Investimentos. Eu, particularmente, uso a XP Investimentos, tá, gente? Eu uso essa aqui, a XP Investimentos. Eu tenho conta nela, tá? Então, é facinho aqui, ó. Abra sua conta, vai pedir seus dados. A Rico, né? A Rico é um pouquinho mais conhecida por conta do Thiago Nigro, né? Que é o primo rico. Mas ela é uma empresa que é da XP Investimentos, então a XP Investimentos é dona da Rico, então é a mesma coisa. A única diferença é que a Rico aqui ela não tem taxa de corretagem, porque assim, ela é uma corretora, é uma empresa, né? Então, conforme você faz as operações, ela cobra um percentual daquele valor ali para ela, tá? A Rico é interessante que ela não tem taxa de corretagem, você abre, ela não tem taxa nenhuma de corretagem, é bem interessante. E tem a Clear. E professor, Oi, pode falar. A Rico ela é mais para fundo imobiliário, né? A XP é voltada mais pro agro? Não. Assim, na verdade, as corretoras, elas são só um passaporte para você entrar no mercado financeiro. Todas elas, né, as características de cada uma é com relação à taxa de corretagem, a percentual de corretagem. Mas todas elas trabalham a mesma coisa, tá? Porque o mercado financeiro, ele vai de fundos imobiliários, ações, ele vai de títulos de empresas públicas, ele vai ali para commodities. Então, todo o mercado financeiro, ele é amplo. E as corretoras são um pontapé inicial, né, para você ter acesso ao mercado financeiro. Então, assim, não é que uma trabalha mais isso, a outra trabalha mais aquilo, tá? Todas elas vão ter os mesmos acessos à Bolsa de Valores, tá bom? O que você pode... Eu cadastro aí na Rico, né? Eu tenho um cadastro, mas eu tenho que estudar bastante ainda para poder operar. Sim. Não, o primeiro passo é fazer o cadastro lá e começar a estudar. O interessante é que essas corretoras, elas têm ali
os assessores de investimento, né, que auxiliam, né? E tem aqui as calculadoras também. Deixa eu só dar aqui, ó. A calculadora aqui na XP ainda é interessante. Por exemplo, eu quero investir 100 mil. Então, vamos lá. Quero ganhos constantes acima da inflação. Em quanto tempo você quer ganhar isso? Em até um ano. Aí você simula. Ele vai dar aqui onde você deve, como é que você deve montar a sua carteira. Ó, 85% do seu valor você deve colocar em títulos pós-fixados, certo? 10% em títulos que trabalham com a inflação e 5% em títulos internacionais. Então, ela te ajuda a simular, né, onde você deve colocar seu valor, o seu dinheiro, em quais títulos, quais fundos de investimento é melhor, tá? E tem assessoria. Então, tem assessoria. Você faz o cadastro, você se torna um dos associados da XP, por exemplo, e você tem assessoria com os assessores da XP, tá? Tem uns planos de assessoria aqui. Então, você quer perguntar, eu estou com tanto de dinheiro aqui, queria investir em algum lugar. Aí eles vão te indicar, você pretende mais o quê? A parte de commodity, a parte de fundos imobiliários. Então, ele vai te apresentar um portfólio e você vai escolher, tá? Não sei se eu vou conseguir acessar a minha conta aqui. A Rico também tem esse simulador, professor? Sim, também tem. Aqui, esse é o site da Rico, tá? Funciona da mesma forma, tá, gente? Abre a conta, é bem tranquilo. Eles têm os simuladores também. E tem a Clear Corretora, que também é da XP Investimentos, tá? XP Investimentos é dona também da Clear Corretora. Então, tem as mesmas, ó. Para fazer, quem quer trabalhar com trade, o que é trade, professor? Eu quero aplicar na Bolsa de Valores e quero ficar comprando e vendendo, olhando os gráficos, vendo quem tá, as ações que estão maiores, vou lá e as menores, vou lá e compro, as ações que estão maiores, vou lá e vendo. Então, quem tem ali essa possibilidade de ter esse tempo. Eu, particularmente, não consigo acompanhar assim. Mas é muito fácil, é só abrir a conta, gratuito para abrir a conta, tanto em uma quanto a outra, nas outras. Eu indico uma das três, tá? Porque elas compõem o mesmo grupo aqui da XP Investimentos, que é uma empresa completamente segura de toda a parte, né, de riscos, né? Então ela é regulamentada pela Bovespa, ela tem um selo aqui de corretora da Bovespa, tem todos os selos de autenticidade, certificada pela B3, então assim, é bem tranquilo. E como ela detém, né, ela é dona das outras corretoras, então também mantém esse mesmo padrão de qualidade, tá bom? Então qualquer uma das três é legal vocês tentarem, ou pelo menos acessarem aqui para poder aprender, porque pelo menos aqui na XP, ó, ele tem alguns cursinhos, tem alguns treinamentos, sabe? Inclusive no YouTube eles têm um canal muito interessante que ensina, então é bem interessante, tá? Professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma fazenda e produzir gado. Mas aí vai fazer guardando suas economias e compra o gado virtual aí e opera na bolsa aí com as commodities. Beleza? Então, ficou a dica. Olha aqui que interessante, pessoal. O perfil da produção agrícola brasileira por região, tá? Olha aqui, região centro-oeste e a Mapitoba. Alguém sabe o que é Mapitoba, pessoal? Vocês conhecem essa palavra estranha, hein? Não vale pesquisar no Google, tá? Quem sabe? Quem sabe onde fica a região do Mapitoba? Fica perto de Tangará? Não. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá, pessoal? É essa região que compõe esses 4 estados aqui, tá bom? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Região Centro-Oeste, a região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia corresponde a 25, a um número aproximado, tá? Que esses dados aqui eles não são de 2020, eles não são de 2020 ainda. Então é um valor que ele está aproximado, né? Difícil fazer um sinal isso, aproximado a 25 mil produtores. As principais culturas: algodão, soja, cana-de-açúcar. O perfil desse produtor é de grandes produtores e tradings. O que é isso aqui? São empresas que compram
compram a produção e revendem para outras empresas, tá? Então, é caracterizado por grandes produtores, esses tradings, e o uso de alta tecnologia na nossa região. Olha que interessante, né? Em relação aos demais as demais regiões, nós somos uma região que trabalha com bastante tecnologia na produção agrícola, agroindustrial. Região Sudeste, cerca de 250 mil produtores, principais culturas, cana, café, milho, horticultura e vegetais. É caracterizado por um perfil de médios e pequenos produtores, com grandes usinas de açúcar e álcool, e usinas de processamento de suco de laranja, tá? Então, o Brasil é um dos detém o primeiro lugar aí na produção e na exportação de suco de laranja, e a região Sudeste ela é o berço dessa produção. Inclusive, quem já foi ali para a região do interior de São Paulo, para quem conhece aquela região, a gente vê bastante cultura de cítricos mesmo naquela região, tá? Tem bastante coisa mesmo. Uso de tecnologia tradicional e empresarial, então não é uma alta tecnologia, mas tem bastante empregabilidade. E na região sul, cerca de 600 mil produtores, principalmente as culturas de soja, milho, arroz e trigo. São pequenos e médios produtores, e quanto ao uso de tecnologia, tradicionais e profissionais. Observem, olha só, a nossa região aqui, ela tem uma quantidade muito menor de produtores, certo? Por quê? Qual é o perfil dos nossos produtores aqui? Grandes produtores. São grandes empresas, grandes produtores. Então, uma quantidade menor, só que produz muita quantidade em relação às demais, né? Então, é uma característica. Eu até trouxe aqui para vocês uma curiosidade com relação às empresas produtoras, exportadoras de produtos agropecuários, de produtos agrícolas na nossa região. Olha só que interessante, pessoal. Eu filtrei aqui Tangará da Serra. Olha aqui, quais são as empresas? Vocês conseguem visualizar bem, pessoal? Vou dar um aumento no zoom aqui. Dar um zoom aqui para melhorar. Olha só, na região aqui, na nossa região, e empresas que são de Tangará da Serra, nós temos aqui, 13 empresas que são exportadoras de produtos agroindustriais, produtos agrícolas, produtos oriundos do agronegócio para o mundo. Olha que interessante. Agropecuária Crestani, Alimentos Masson é exportador, a Amage, a Bung, Cargill, o arroz Cumbuca, né? Então, olha que interessante aqui, ó, Crestani, o Masson e o Cumbuca são empresas da nossa terra mesmo, são nascidas de Tangará. Cooperativa Agroindustrial de Dessolândia, a COAD, tá? Inclusive, tá abrindo agora uma indústria de etanol também aqui na nossa região, né? Muito interessante. É nascida de Tangará também. Fazenda Querência, empreendimentos agropecuários com cultivo de soja. A Gavilon do Brasil, comércio atacadista de soja. Luiz Dreyfus também. Marfrig Global Foods, abate de aves e suínos. A Pork Foods, abate de suínos e aves também. E a Tectona Agroflorestal, que faz a exportação de produção florestal e florestas plantadas. São empresas aqui da nossa região. Olha que interessante, eu não conhecia, né, todos esses dados aqui. Ah, professor, onde você buscou essa informação? Lá dentro do Ministério da Economia, tá? Então eu vou desfiltrar aqui, ó, Tangará da Serra, deixar só Mato Grosso. Olha a quantidade de empresas produtoras do agronegócio que são exportadoras de produtos aqui somente no Mato Grosso. Olha a importância, né, que o nosso estado tem para a economia nacional, para a economia do país como um todo. Olha a quantidade de empresas. Eu vou até filtrar aqui a quantidade para que a gente tenha mais ou menos uma noção de quantas são. São 421 empresas somente do Mato Grosso que fazem a exportação de produtos agropecuários, produtos agrícolas para o mundo, tá? Um dado muito interessante, um dado de estudo muito legal, inclusive para vocês que vão fazer projeto integrado agora aí, ó, é uma pegada muito legal trabalhar isso aqui, beleza? Produção por ano de safra de produto em toneladas, somente no mês de julho de 2020. Essa aqui é na região centro-oeste, tá? Tá tratando aqui. O cultivo, né? Cultivar com maior
índice de exportação, né, em toneladas, foi a cana-de-açúcar. Cerca de quase 160 mil toneladas de produto. Seguido aí da soja, do milho primeira, segunda safra, do milho segunda safra e uma pequenina parcela aqui de arroz. Tranquilo? Posição brasileira na produção e exportação mundial de produtos agrícolas. Isso de 2003 a 2014, tá? É o último dado. Muitos deles ainda se mantêm, tá, pessoal? Então, o principal produto exportado, a cana-de-açúcar em produção, ele é o primeiro, o Brasil é o primeiro, em exportação também. Café, suco de laranja, aí que eu comentei, é o primeiro em produção e é o primeiro em exportação. Soja em grão, é o segundo em produção e o primeiro em exportação. Carne bovina, seguido do frango, carne suína, óleos de soja e o milho. Então, da produção, do total produzido no país, esse percentual aqui é o percentual de exportação, é o percentual da produção que vai para fora do Brasil. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer falar algo? Alguém tem algum questionamento? Nós, inclusive, finalizamos antes do esperado a nossa aula, antes do programado. Inclusive, temos um Porto Seco aqui no Mato Grosso, né? Que exporta bastante. Exatamente, né? E assim, infelizmente, né, Juliana, quando nós vamos tratar dessa situação do agronegócio em si, da exportação principalmente, a gente se depara com uma grande dificuldade, principalmente dos produtores, com relação às políticas públicas, né? Inclusive, nós vamos ter um assunto dentro da disciplina que vai tratar disso. As políticas públicas, infelizmente, elas têm barrado muito a nossa produção, por questão de falta de manutenção, por exemplo, nos portos, né? Por falta de estrada, por falta de manutenção nas estradas, né? Por políticas que realmente incentivam a produção e a exportação desse produto, né? Os impostos também. Então, assim, são bastante problemas que nós enfrentamos com relação a isso. E, infelizmente, o produtor é que acaba arcando, né, com tudo isso aí. Poderíamos ter um potencial muito maior com relação a isso, se não fosse, né, esses problemas que o produtor encontra no momento de escoar ali a sua produção, no momento de mandar essa produção para fora do país. Né? E o Mato Grosso, principalmente, né? Nós temos ali, dentro da região centro-oeste, Mato Grosso é o principal produtor, né, de praticamente todos os cultivares, né, tanto dos grãos quanto da pecuária, quanto na produção também de tecnologias para isso, de estudos científicos para melhoramento genético, para melhoramento de nutrição, para melhoramento da produção, mas infelizmente a gente não tem a contrapartida muito interessante do governo. Quem assume essa responsabilidade são as empresas privadas, né? Então, você pode observar aí, grandes empresas, né, do agro, elas acabam ali tomando a frente e fazendo as coisas acontecerem, né? Isso é bem interessante. A gente acaba vendo muito isso, principalmente nessa região aqui de cima, que são regiões de rota de saída, Rondonópolis, Sinop, né, do estado, que a gente tem uma precariedade gigantesca com relação a isso aí. Mas é muito bem colocado. Algo mais, pessoal? Alguém quer agregar conhecimento aí, trocar uma ideia? Fica até uma fonte de estudo aí para vocês observarem no projeto integrado, né, sobre essa parte de exportação mesmo, é bem interessante, né? Trabalhar um produto desse aí com relação à exportação é muito legal. A soja, a gente, na verdade, nós gostamos muito de dar destaque para ela, né? Mas existem diversos outros produtos, aí, inúmeros outros produtos. Tanto que se vocês pegarem a tabela de produtos agrícolas que são exportados pelo Brasil, ela é gigante. Tem muito produto que é exportado, mas nós damos mais destaque para a soja, né? E acabamos esquecendo um pouquinho do restante. E, de fato, ela é o produto mais importante, né, com relação à economia no nosso país. Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Quer comentar? É super importante essa participação, gente. Não é só vocês que aprendem, eu também aprendo. Então, tá tranquilo?
Tá claro como o dia, pessoal? Então, Tá tudo certo. tranquilo. Pessoal, seguinte. Então, na verdade, essa nossa primeira aula, ela é um pouco mais introdutória mesmo, né? Vamos trabalhar esses primeiros conceitos. Nas próximas aulas, eu vou até indicar para vocês aqui, caso vocês encontrem, eu estou utilizando 2 livros, um pouco mais, né? O outro eu não vou nem mostrar para vocês, que é um livro de gestão, mas ela parte mais para a parte de agroindústria. Mas eu estou usando esse livro aqui como... Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, peraí. Só um segundo. Vou tirar o efeito de tela aqui. Vocês vão ver a bagunça que está aqui. Aí. Esse livro aqui, ó. Fundamentos do agronegócio, de agronegócio, tá? Esse é o autor. Eu tenho a segunda edição dele, mas ele tem uma edição mais atualizada. Se vocês conseguirem encontrar esse livro na internet, tá para baixar, para ter ele aí. Eu, particularmente, vou acabar escaneando algumas partes dele para deixar disponível para vocês, porque eu, particularmente, não encontrei na internet, tá? Mas caso vocês encontrarem e quiser até me mandar a versão em PDF, eu vou agradecer bastante, porque daí eu já deixo ele disponível para as aulas. Se não encontrar, como eu particularmente procurei, mas não encontrei, eu vou escanear alguns capítulos dele, que é bem legal, e vou deixar disponível para a gente estudar. Eu vou basear as aulas praticamente nele, tá? E outras partes da aula nos sites, né? Por exemplo, no Senar, que tem bastante informação legal, tem inclusive algumas cartilhas que trabalham isso. No site do Ministério da Agricultura, né? Ministério da Agricultura, o mapa. Na Crop Life Brasil também, que trazem bastante dados, e na CNA também. Então, assim, vai ser bem diversificado, e por isso que eu particularmente acho muito interessante a disciplina MP por conta dessa possibilidade de o professor criar o conteúdo, né? Não que seja mais fácil, porque dá mais trabalho, né? A disciplina MI é muito mais simples, porque já vem praticamente tudo feito, né? O livro, o conteúdo já pronto ali, a gente só trabalha os slides, estuda um pouquinho e acrescenta também material, mas quando é MP, a gente realmente a gente tem que produzir o conteúdo. Então, eu vou basear as aulas nesse livro, Fundamentos de Agronegócio, do Maison de Araújo, que ele traz, nós vamos estudar nas próximas aulas aqui mais a fundo um pouquinho sobre a agropecuária, a agricultura, as principais culturas, as principais raças que são produzidas aqui no Brasil, a produção industrial, como é que ela é dividida, o processo de importação e exportação também. Então, assim, tem bastante coisa. O livro ele não é tão comprido, né, mas ele traz bastante informação. A parte de logística de suprimentos, a parte de tributação. Então, ele é bem completinho para a gente poder trabalhar o conteúdo. Tá? Então, eu vou basear praticamente nele, mais alguns autores que eu deixei na ementa de vocês, tá? Vocês já podem conseguir visualizar, porque eu já autorizei ela. E dados atualizados, né? Porque os livros, o grande problema de livro é justamente isso, né? Uma vez eu elaborei aquela edição, os dados atualizam e eu não consigo atualizar no livro, a não ser que eu faça uma nova edição. Então, os dados atualizados do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, do IBGE também, que está aberto aqui, inclusive na minha tela, o site do IBGE, que tem algumas informações referente à produção. E esse gráfico, por último, que eu mostrei, veio de lá. Então, assim, bastante informação que eu vou pegar ali de sites oficiais, de dados oficiais, e sempre vou deixar lá no portal de vocês os links, né, para esses sites, para vocês também contemplarem esse material. Beleza? Então, para a semana que vem, nós vamos, pessoal, eu vou tentar fazer uma aula que eu vou unificar 2 conteúdos, porque os 2 próximos conteúdos, as 2 próximas sessões vão trabalhar o agronegócio no Brasil e a importância do agronegócio para a economia. Então, eu vou tentar trabalhar os 2 juntos para que a gente entre ali mais numa parte mesmo de que vocês particularmente gostam bastante, que na parte de principais produtos, de principais cultivos, de principais animais que são produzidos na parte agropecuária. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte de produção e gestão dessa parte do agronegócio, tá? Então, eu vou tentar essa parte mais teórica zona, eu vou dar uma resumida para a gente poder entrar, porque são coisas que vocês particularmente já conhecem, e a gente vai tocando o barco. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se não,
nós temos por encerrada a nossa aula de hoje. Agradeço a participação e a presença de todos vocês na nossa aula da disciplina de gestão do agronegócio. E nós nos encontramos na próxima aula, na semana que vem. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais, pessoal. Até mais, boa noite. Boa noite, Até prof. mais, prof. Tchau, gente. Obrigadão, viu? Abraço. Professor. Valeu, obrigado. Até mais, professor.